Último episódio. O Pequeno Príncipe, capítulo 19. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe davam pelo joelho. O vulcão extinto servia de tamborete. De montanha tão alta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu agulhas de pedra com todas. Bom dia, disse ele, inteiramente ao léu. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Cedei meus amigos, eu estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Este planeta é todo seco, pontudo e salgado. Que planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação? Repetem o que a gente diz. No meu planeta, eu tinha uma flor. E era sempre ela que falava primeiro. O Pequeno Príncipe, capítulo 20. Mas aconteceu que o príncipezinho, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada. E as estradas vão todas na direção dos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho contemplou-as. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele estupefato. Somos rosas, disseram as rosas. Ah, exclamou o príncipezinho. E ele se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000, igualzinhas, num só jardim. Ela haveria de ficar bem vermelha, pensou ele. Se visse isto, começaria a tossir, fingiria morrer para escapar ao ridículo. E então, eu teria que fingir que cuidava dela. Porque senão, só para me olhar, ela era bem capaz de morrer de verdade. Depois, refletiu ainda. Eu me julgava rico de uma flor sem igual, e apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa e 3 vulcões, que me dão pelo joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E deitado na relva, ele chorou. O Pequeno Príncipe, capítulo 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz de baixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passa teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começa a compreender. Primeiro episódio. O Pequeno Príncipe, a Leon Verde. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo.
tem uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira desculpa. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. 6 anos, vi no livro sobre a Floresta Virgem histórias vividas. Uma imponente gravura representava ela, uma jiboia que engoliu uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a pressa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com que ela visse a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe da bridge, de golfe, de política, de gravatas, e a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Capítulo 2. Vivi, portanto, só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar, até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que o náufrago numa tábua perdido no meio do mar. Imagine então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: por favor, desenha-me um carneiro. Hein? Desenha-me um carneiro. Pus-me de pé, como atingido por um raio, esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário, que me considerava com gravidade. Eis o melhor. Gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim.